Naquela roça grande não tem. Peço ao Manuel que nos fale aquilo que tem para partilhar connosco, que eu penso que é muito. Manuel, claro que eu tenho aqui uma pequenina informação sobre o Manuel. Manuel Furtado Amaral Martins nasceu em 61, filho da analista química Aurora e do poeta António Jacinto. É licenciado em Matemática, no ramo de Estatística e Investigação Operacional na Faculdade de Ciências de Lisboa. Tem o grau de especialista em Sistemas e Tecnologia de Informação pelo Instituto Politécnico de Lisboa. Trabalhou na CP, na área de recursos humanos e em várias outras atividades. Para nós, é a pessoa que conheceu, partilhou e tem muita coisa para partilhar connosco. É o filho de António Jacinto. Manuel. Bom, portanto, como já perceberam, não tem nada a ver com literatura, está bem? Não é preciso. Estou habituado a dar aulas. Um dia tocam à porta. Sentada à mesa estava o meu pai e a minha mãe, o meu pai de tronco nu, e vira-se para a minha mãe: arranja-me uma camisa rapidamente. Vem a camisa e ele pendura nas costas da cadeira. Então, não vestes a camisa? Não, é só para saberem que tenho camisa. Isto diz um pouco daquilo que era a maneira de ser do camarada António Jacinto. Nasceu em 1924, em Luanda. É o terceiro filho de Cecília e José Trindade Martins. Peço desculpa, estou um bocado emocionado. É a primeira vez que falo em público. E em 1955, o camarada político António Jacinto é um dos fundadores do Partido Comunista de Angola. Até lá tinha feito estudos de contabilidade, quase diria, não tinha nada a ver com a área de letras, de facto, mas o que é um facto é que já escrevia e, obviamente, era político acima de tudo. Em 1960, quando lhe perguntaram qual era a personagem histórica favorita, é um pouco a leia daquilo que tem sido transmitido aqui, ele diz, obviamente, dizem que é parecida comigo. O nome é impublicável. Em junho de 61, ele e a minha mãe têm o filho único, é este traste que está aqui. Em 61, poucos meses depois, é preso pela PIDE. Ele, com o Luandino Vieira e o António Cardoso, são condenados a 14 anos de prisão. Bom, a acusação chegou a pedir a pena de morte, mas correu bem, parece. Em 63 são deportados para o campo de trabalho de Chambon, no Tarrafal, e é lá que ele, enfim, no fundo escreve uma boa parte dos seus poemas e dos seus contos, e inclusive dá aulas de matemática. Essa é a minha área. Em 72, até 72, basicamente, a relação entre pai e filho, de facto, dir-se-ia, de modo direto, nunca existiu. Ainda assim, apesar de tudo, tenho uma grande coleção de postais, até essa data, e de outros escritos importantes. Em 72, ele é libertado por bom comportamento e é, entre aspas, sujeito à liberdade condicional em Portugal continental. A família estava toda em Luanda, obviamente a relação não era simples. Nós vimos cá de férias nessa altura e é a primeira vez, quase diria, fisicamente, que eu conheço o meu pai. Em 73 ele foge. É um facto curioso, quando eu fui aos arquivos da Torre do Tombo saber do António Jacinto, apresentam-me dois processos. Um de 1956, na altura da fundação do partido, mais ou menos, até 1972, é um António Jacinto, e depois há outro António Jacinto, completamente diferente, de 73 a 74, que obviamente à PIDE ninguém fugia, não é? Em 74,
na altura do 25 de Abril, nós já estávamos de viagem para cá e, no fundo, regressamos e acabamos por ficar cá. A minha mãe era portuguesa e, portanto, as relações de trabalho e de empresa, isso a obrigaram um bocado. Em 73, o meu pai estava na Argélia, junto com o MPLA na clandestinidade, em 73 e 74, e, obviamente, na Argélia e em Angola e no Congo, quando se dá o 25 de Abril, quase pouco tempo depois, ele volta para o país, onde, penso eu, ajudou de forma construtiva a montar e a transformar o país naquilo que ele também é hoje. Foi secretário de Estado da Cultura, ministro da Educação e Cultura, membro do Comitê Central e do Bureau Político do partido. A partir dessa data, ele veio algumas vezes de férias, portanto, tínhamos o convívio durante as férias dele, e eu, anunciando, também ia de férias a Luanda, e, portanto, o convívio acabou por ser um pouco esse tipo de relacionamento. E, obviamente, a forma e o trato e as histórias que se transmitiram nessa altura. Basicamente, por exemplo, à saída de casa, obviamente, fecha-se a porta, o meu pai e a minha mãe vão ao cinema e, obviamente, o meu pai pergunta: trouxeste a chave? A minha mãe responde naturalmente: não. Trouxeste tu? Não, também não. Então e agora? Então agora vamos ao cinema. O problema resolve-se na altura certa. Ele, enfim, escreveu 6 livros, não é propriamente um escritor com uma grande carreira literária nessa perspectiva e com muitos livros escritos. Escreveu alguns contos, eu tenho outras coisas que não serão publicadas porque são pessoais, naturalmente, são histórias para o filho. Escreveu como António Jacinto, como Orlando Távora, como Sal e Pimenta, enfim, alguns heterónimos. Basicamente, pelo menos que eu conheça, porque tenho pessoalmente, está traduzido em pelo menos 10 línguas ou mais, em pelo menos 20 países estará publicado ou mais. Enfim, aparece normalmente presente em muitas coletâneas de literatura africana. Em traços largos, recebeu alguns prémios nacionais e internacionais, o Noah Art Prize de Londres, recebeu a Ordem Félix Varela de primeiro grau, concedida pelos cubanos, passa a expressão, a todos os escritores que se revelaram naquilo que é a poesia ou literatura revolucionária. São poucos os estrangeiros, um deles é o meu pai, obviamente. Sempre pediam a profissão do pai, aquela que eu dava era a de poeta. É essa que para mim sempre foi a mais importante. Enfim, tenho pouca apetência para a escrita, adquiri dele a capacidade de organização, a força de vontade, a casmurrice e eventualmente o sentido de humor. Bem, e pronto, também não tenho muito mais para vos transmitir. O convívio foi o que foi, deu para talvez isto. Ok? Obrigado.